Olá, meu nome é Tiago, eu sou graduando de Agronomia na Universidade Estadual de Londrina, faço parte do Laboratório de Entomologia Molecular e hoje eu vou estar falando um pouco sobre a reação da cadeia polimerase, ou a PCR. Bom, mas para começar, o que é a PCR? A reação em cadeia da polimerase, ou PCR, é uma técnica rotineira de laboratório usada para fazer muitas cópias, milhões ou bilhões, de uma região específica do DNA. Essa região pode ser qualquer objeto de interesse do pesquisador. Por exemplo, um gene cuja função o pesquisador queira compreender. Falando mais um pouco sobre a função da PCR, tipicamente o objetivo dela é fabricar uma quantidade suficiente da região de interesse do DNA, de maneira que essa região possa ser analisada e utilizada de alguma outra maneira. Por exemplo, um DNA amplificado por PCR pode ser enviado para sequenciamento, visualizado por eletroforese em gel, que é um outro procedimento laboratorial, ou clonado em plasmídio para futuros experimentos. Assim como a replicação de DNA em um organismo, a PCR requer também uma enzima DNA polimerase, que faça novas fitas de DNA usando as existentes como moldes. A DNA polimerase tipicamente usada na PCR é chamada de Taq polimerase, em homenagem à bactéria resistente ao calor da qual ela foi isolada. A Taq vive em fontes termais e de água quente. Sua DNA polimerase é bastante estável ao calor e ela é mais ativa a 70 graus Celsius. Essa estabilidade ao calor torna a Taq ideal para as PCRs, que, como veremos, a alta temperatura é usada repetidamente na PCR para desnaturar o DNA molde, isto é, separar suas fitas, e portanto a Taq é tão importante. Para que a Taq polimerase fabrique o DNA, é necessário um primer, ou seja, uma curta sequência de nucleotídeos que fornece um ponto de partida para a síntese de DNA. Os primers da PCR são pedaços curtos de DNA, de fita simples, geralmente por volta de 20 nucleotídeos de comprimento. 2 primers são usados para cada reação de PCR, e eles são projetados de modo que englobem a região de interesse, ou a região que deve ser copiada. Como é possível ver nesse slide, a região a ser copiada do DNA molde é englobada pelos 2 primers, que em sentidos opostos marcam o início e o fim da região do DNA molde que será copiada. Assim, de acordo com o que já foi dito anteriormente, os primers ligados ao DNA molde podem ser estendidos pela Taq polimerase, e a região que ficará entre os primers será a região copiada. Partindo agora para as etapas da PCR, seus principais ingredientes são a Taq polimerase, os primers, o DNA molde e os seus nucleotídeos, que são os blocos que compõem o DNA. Todos esses ingredientes reunidos em um tubo, juntamente com cofatores que a enzima precisa, e passando por repetidos ciclos de aquecimento e resfriamento, permitem que o DNA seja sintetizado. A primeira etapa da PCR, ou a desnaturação, que ocorre a cerca de 96 graus Celsius, aquece fortemente a reação para separar ou desnaturar as fitas de DNA. Isso proporciona um molde de fita simples para a próxima etapa. Já a segunda etapa, o anelamento, que ocorre de 55 a 65 graus Celsius, resfria a reação para que os primers possam se ligar às suas sequências complementares no DNA molde de fita simples. A terceira etapa e última, a extensão, que ocorre por cerca de 72 graus, eleva a temperatura da reação para que a Taq polimerase estenda os primers, sintetizando novas fitas de DNA. Este ciclo se repete de 20 a 40 vezes em uma reação típica de PCR, que geralmente ocorre em 2 a 4 horas, dependendo do comprimento da região de DNA a ser copiada. Se a reação for eficiente, a região de interesse pode gerar a partir de uma ou poucas cópias até bilhões após a PCR ser concluída. Essa enorme quantidade de DNA produzido ocorre pois não é apenas o DNA original que é utilizado como molde a cada multiplicação. Ao contrário, o novo DNA feito em uma rodada pode servir de molde na próxima rodada de síntese de DNA. Há muitas cópias dos primers e muitas moléculas de Taq polimerase flutuando pela reação. Portanto, o número de moléculas de DNA pode aproximadamente dobrar a cada rodada do ciclo, conforme podemos visualizar na imagem. A PCR é usada em muitos laboratórios de pesquisa e também tem aplicações práticas, como por exemplo nas ciências forenses, em que amostras de DNA deixadas em cenas de crime, com o PCR e marcadores genéticos,
É possível definir se algum dos suspeitos coincidem com a amostra para tal marcador. Além disso, o PCR também é muito usado em testes genéticos, na identificação e amplificação de genes associados a desordens genéticas, a partir do DNA de pacientes ou do DNA fetal, nos casos de teste pré-natal. Por fim, a PCR também é aplicada em diagnósticos, para testar se há DNA bacteriano ou viral no corpo de um paciente. Se o patógeno estiver presente, pode ser possível amplificar regiões de seu DNA a partir de uma amostra de sangue ou tecido. Um grande exemplo são os testes de COVID, muito usados recentemente. Assim, chegamos ao fim da nossa aula de PCR. Muito obrigado e até a próxima!